Vamos lá. Então, gente, as capitanias hereditárias. Um dos objetivos da expedição de Martim Afonso de Souza era ocupar as terras brasileiras, né? Até mesmo porque na aula passada eu comentei com vocês que havia alguns invasores que tinham interesse nas terras brasileiras. Então, qual foi a decisão de Portugal? Eles começaram a mandar expedições, tá? As primeiras expedições era mais para explorar, né? Para descobrir riquezas. E depois, né? Portugal mandou essa expedição de Martim Afonso de Souza, que já era para colonizar, né? Para ocupar as terras brasileiras. E aqui nós temos a imagem da primeira vila que foi fundada aqui, que é a fundação da Vila de São Vicente. Foi uma vila que foi fundada por Martim Afonso de Souza, tá? Vocês estão vendo aqui essa imagem. No livro de vocês também tem uma imagem que retrata a fundação dessa vila, tá? Da Vila de São Vicente. Martim Afonso de Souza também trouxe a cana-de-açúcar. Gente, a cana-de-açúcar foi um produto muito cobiçado naquela época e também gerou lucro para Portugal. Então, ele trouxe a cana-de-açúcar e um especialista na fabricação do açúcar. E aí, o que aconteceu? Alguns engenhos de açúcar foram fundados ao longo do litoral brasileiro, tá? E o primeiro deles foi o engenho do governador. Então, gente, quando Martim Afonso de Souza voltou para Portugal, ele levou importantes informações para o rei, né? Que na época era o rei Dom João III, tá? Ele levou importantes informações e essas informações pesaram bastante na decisão do rei, né? Em adotar o regime das capitanias hereditárias. Então, o que aconteceu? O rei, mesmo não conhecendo a geografia do local, né? Mesmo ele desconhecendo, né? Porque até então ele nunca tinha visto aqui, acho que, né? Basicamente, mesmo assim, ele dividiu, né? Em 15 faixas, em 15 lotes de terra. E o que aconteceu? Ele deu essas terras, né? A 12 donatários, né? De confiança, que eram pessoas de confiança, eram as pessoas importantes, né, da colônia eram pessoas importantes, né, de Portugal. E essas pessoas eram militares, fidalgos ou funcionários da administração colonial. Aí nós temos aqui, né, essas 15 faixas, esses 15 lotes de terra, que é o Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Gente, cada lote de terra desse foi dado a uma pessoa, né, para cuidar dessas terras. Essas terras, o interessante é que elas podiam ser passadas de pai para filho, tá? E também essas pessoas, né, que eram conhecidas como capitães donatários, que são essas pessoas que foram escolhidas pelo rei, né, para tomar posse dessas terras, desses lotes de terra, elas se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, tá? E eles tinham apenas que pagar a Portugal, tá? Parte dos lucros obtidos. Só que nem todas as capitanias elas prosperaram, né? Houve uma série de problemas, assim, que impediram que muitas dessas capitanias prosperassem. Vocês vão ver lá na página 153, né? Tem um mapa um pouco diferente desse que eu coloquei, tá? Tem a imagem aí dessas terras, dos lotes de terras, o nome dos capitães donatários, né? Capitães donatários.
E como esses capitães, eles poderiam investir dinheiro, se quisessem, tá bom? Na ocupação dessas terras. Então, lá na página 154, diz assim: o capitão donatário, ele tinha liberdade para dividir sua faixa de terra em lotes menores, chamados de sesmarias, tá? Que era um terreno abandonado ou inculto que os reis de Portugal cediam aos novos povoadores. Então, esses lotes menores eram chamados de sesmarias, né? E eles poderiam distribuí-los conforme conviesse. De quê, tia? Podiam nomear autoridades, tá, gente? Estamos na página 4 do livro de história, tá? Estamos falando sobre as capitanias... 44? 154. 44? Não, 154. Tá. 154. 154, tá? Então, algumas dessas capitanias tiveram por algum tempo um destaque econômico, ou seja, elas estavam indo bem. Mas por motivos de conflitos, como vocês estão vendo na imagem, né? Os indígenas, eles não queriam ceder a terra deles, né? O lugar onde eles viviam. Eles não queriam ceder. Então, o que é que aconteceu? Aconteceram combates e muitos índios foram dizimados. Houve muitos conflitos e também alguns capitães donatários, eles não souberam administrar bem, né, os lotes de terra. E aí vieram a definhar, ou seja, né, se acabar mesmo. Então, outras capitanias, como eu havia falado para vocês, prosperaram, tiveram um desenvolvimento significativo, como a capitania do Rio Grande e a capitania de Ilhéus, tá? As capitanias de Pernambuco foram doadas a Duarte Coelho, que investiu em cana-de-açúcar e tinha uma administração mais sólida e um clima favorável. E a de São Vicente, que foi doada a Martim Afonso de Souza, também obteve, né, destaque durante anos. Entretanto, a vida na colônia era muito difícil, não havia transporte, a construção de engenhos de açúcar era muito cara, tá? Não existia nenhum tipo de comunicação, tá? Não havia remédios ou alimentos. E além dos constantes ataques dos indígenas, né, para retomar suas terras que haviam sido invadidas. Então, lá na página 155, tem uma análise, né, sobre os fatos ocorridos, sobre a trajetória desse projeto implantado pelo rei Dom João III, que eram as capitanias, que são as capitanias hereditárias, tá? Aí nós temos aqui, ele destacou 6 pontos, tá? Para nós podermos analisar. Aí no primeiro ponto diz assim: nas capitanias não existia acordo nem aliança. De norte a sul, repetia-se a cena de portugueses cercados por indígenas, casas destruídas, plantações incendiadas e donatários mortos, né? Os índios não queriam ceder as terras dele e eles estavam na razão deles, né? Aí nós temos um segundo ponto. Foi rápida a derrota dos portugueses, que não se acertaram com os indígenas. Então, gente, um ponto muito interessante é que as capitanias que prosperaram, elas só prosperaram porque os donatários, os capitães donatários, entraram em acordo com os indígenas. Houve um acordo ali. Por isso elas prosperaram. As outras capitanias em que os capitães donatários, né, viviam em conflito com os indígenas, elas não prosperaram, tá? Então, o terceiro ponto é o seguinte: a quantidade de recursos para gerir tão grandes pedaços de terra era enorme. E a maioria dos donatários não a possuía. Então, muitos sequer vieram para o Brasil. Então, precisava de um alto custo, de um gasto muito alto, né? Para
para poder levar esse projeto para frente. Então, o quarto ponto diz assim: os ataques dos indígenas, que muitas vezes tornavam-se amigos dos franceses e holandeses, aliando-se a eles pela troca de objetos, essa prática se chamava escambo. Então, alguns indígenas, eles se aliaram, né, aos considerados invasores por Portugal, que eram os holandeses e os franceses. Eles se uniam a eles para combater, né, esses capitães donatários. E nós temos um quinto ponto, né, a Capitania de São Vicente, que foi comandada por Martim Afonso de Souza, que foi o que iniciou tudo aqui, né? Ele que fundou a primeira vila do Brasil, que foi a Vila de São Vicente, ele que trouxe a cana-de-açúcar para cá, né? Trouxe uma pessoa que entendia do assunto, que sabia como produzir o açúcar. Então, a capitania dele, que é a Capitania de São Vicente, e a de Pernambuco, que era comandada por Duarte Coelho, prosperaram devido a acordos com a população nativa. Quem é a população nativa? Os indígenas, né? E a cultura da cana-de-açúcar, sendo detentoras dos primeiros engenhos do Brasil. Então, essas foram as capitanias que prosperaram. E o sexto ponto, que diz aqui, que no final da década de 1540, estava claro que a colonização não seria fácil. Por isso, o governo português resolveu mudar de método, tá? E aí nós vamos ver, na página 156, tem um tópico, né? Finalizando o texto, tem um tópico que diz assim: lavouras de cana-de-açúcar, mão de obra escrava. Quem vocês acham, né, que se encarregavam de cuidar dessa plantação de cana-de-açúcar? Quem vocês acham? Será que eram os capitães donatários? Será que eram os portugueses? Não. Eles queriam escravizar os indígenas, né? Olha só. Depois que Portugal deu início à ocupação das terras da colônia, a lavoura de cana-de-açúcar se desenvolveu bastante, além de terem sido construídos vários engenhos. O grande desenvolvimento das lavouras fez com que os senhores de engenho precisassem de mão de obra. Rayane, desliga o áudio, por favor, meu amor. Desativa aí só um pouquinho, tá bom? Então, olha só. O grande desenvolvimento das lavouras fez com que os senhores de engenho precisassem de mão de obra para o trabalho, né? Então, para resolver o problema, Portugal decretou as guerras justas, tá? Que eram guerras contra tribos indígenas inimigas, autorizadas pela coroa portuguesa por meio de leis. Os vencidos nessas guerras se tornavam escravos, né? Quem perdia a batalha, né, se tornava escravo. Então, assim, os senhores de engenho estavam autorizados a escravizar os indígenas e poderiam obrigá-los a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. A escravidão indígena não avançou porque, né, não avançou porque os indígenas, eles sempre resistiram. Sempre resistiram. Eles poderiam morrer, mas eles não paravam de lutar. Eles não, como é que eu posso dizer? Eles não se conformavam com aquilo ali, tá? Então, o que aconteceu? Não deu certo, não foi para frente essa questão, né, de escravizar os indígenas. E aí eles tiveram que procurar outra alternativa, né, de mão de obra. E aí o que aconteceu? Não foi fácil para os escravistas substituírem a mão de obra indígena pela dos negros, né? E aí que entra, né, a escravidão, né? Eles iam trazer os negros, eles trouxeram os negros, né? Só que os escravos, eles eram muito caros, né? Eles não eram, assim, baratos. E aí o que aconteceu? Não foi fácil para os escravistas substituírem a mão de obra indígena pela dos negros, recém-chegados da África. Houve muita resistência por parte dos africanos, que também lutaram, né? Lutaram muito pela liberdade.
apesar de muitos deles já conhecerem a escravidão antes da opressão europeia. Aconteceram muitas revoltas e fugas para os quilombos. Eles não eram submissos às ordens dos senhores. E nos seus encontros nas senzalas mantinham bem vivas suas tradições culturais e religiosas. Contudo, foram eles que, juntamente com alguns indígenas, tornaram-se a principal mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Então, nós vamos iniciar a resolução do exercício do texto.